para que possamos embasar nos sinais de Cristo, do Senhor, de afiliação que devemos portar, que devemos carregar. Porque o nosso compromisso aqui nessa terra é para levar as pessoas a Cristo, além da nossa salvação. Amém? Amém. Primeiro, queremos passar aos irmãos sobre conceitos que o Senhor quer de nós. Interessante sobre isso é que nós não devemos ler a Bíblia apenas para certificar do que é certo e do que é errado, do que pode, do que não pode, do que não se deve fazer, do que se deve fazer. Como quando abrimos um manual para ver o que se pode fazer, o que não se pode. Por que o irmão Márcio fala isso? Porque isso é uma norma. Isso é uma norma que pode ser morta apenas para um exercício de prática de execução. Um exercício de dever, pode ser de obrigação, e jamais deve tornar um trabalho repetitivo, de repetição. Aí nós vamos estar desenhando um caminho apenas de boa conduta, e essa prática é morta. Ela pode ser aceitável, ela pode ser religiosa, ela pode ter validade teológica, mas ela não tem validade para o Senhor, porque é morta. Nosso caminho deve ser de coração e deve ser vivo, deve ter bom ânimo, deve ter plenitude, deve ser voluntarioso em Cristo, por fé, não por vista, de entregas e renúncias. Isso compõe uma nova vida, para ter os sinais de afiliação, sinalização e sinal de salvo. Por isso nós não devemos servir, por exemplo, de aparência apenas, só para as pessoas verem, não servindo à vista como que para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, diz Paulo aos Efésios 6:6. Então não podemos só fazer paisagem de salvos, mas de coração. Não é só o exterior, tem que ter de dentro obras vivas, obras da fé, porque obra sem fé, ela é morta, por mais que faça efeito para os homens. Nós devemos fazer toda a obra do Senhor de bom grado, voluntarioso, estando sempre de bom ânimo, sabendo que quando estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. Porque a fé autentica os sinais de afiliação. A fé autentica, ela valida as obras dos salvos. Por isso, meus irmãos, que as obras da fé excluem formalismo cristão, que pode ser desenhado de hábitos engessados, da prática repetitiva, da técnica, da academia, até da teologia. A oração nossa é um exemplo. Ela não pode ter repetições decoradas. O nosso orar é uma intercessão que valida a nossa fala com Deus, nossas petições. Vir à igreja não deve ser um fato de repetição, de final de semana. Ele deve ser vivo. É vir aqui alimentar. É vir aqui sair perturbado, sair avivado, sair mexido, sair humilhado. É isso, irmãos. Nós precisamos de percorrer esse caminho
Por isso nós não podemos adquirir apenas hábitos de crentes, mas vida nova em Cristo contínua. Todo dia para nós é andar em novidade de vida. Todo dia é um desafio. Cada dia é um dia de fé. Todo dia deve ser um novo dia, um novo desafio. No desafio, a fé é o fundamento invisível, porque não é repetido, e se for, é outro evento. Em Hebreus 11:1 diz sobre a fé: a rotina, meus irmãos, acomoda. A rotina é como ligar um piloto automático, dispensa o comandante, nosso Senhor, tira a dependência dele, não invocamos mais, porque nós sabemos o que fazer. Percebe isso? Acaba a submissão, a reverência, porque nós sabemos o caminho de vir à igreja, nós sabemos como orar, nós sabemos como educar nossos filhos, nós perdemos o rogo, perdemos a submissão do Senhor. E olha, Paulo diz aos Romanos: assim andemos nós também em novidade de vida. Alguns lêem esse versículo porque ele começa assim: de sorte fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pelo Pai da glória, assim andemos nós em novidade de vida. Tem uma interpretação muito errada nesse versículo. As pessoas acham que novidade de vida é no dia da conversão apenas. Novidade de vida, irmãos, é até o dia que Cristo voltar. Todo dia para nós deve ser uma novidade de vida, um desafio, um enfrentamento, como nós falamos hoje de manhã, dos desafios que nós temos que enfrentar, das provações que temos que enfrentar. Porque senão, irmãos, nós vamos querer sempre um lugar para apertar um botão automático, de fazer, e isso dá enfado, isso cansa, isso desanima, isso tira de nós da conduta de filhos de Deus, não dá sinal de afiliação, perde a comunhão com Deus. Então nós temos, e Paulo repete aos Romanos no capítulo 7, versículo 6, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Às vezes nós achamos que a velhice da letra para nós é algo lá dos judeus, que tinham a lei, mas a velhice da letra pode ser para nós também. Quando nós pegamos hábito, torna-se letra velha. Quando nós temos rotina, torna-se letra velha. Quando nós sabemos o caminho, independente de se o Senhor está conosco ou não, torna-se letra velha. Precisamos de abandonar a letra velha. A velha lei que mata o homem, que faz o homem fugir, enquanto a vida nova na graça nos dá abrigo e segurança. Os abrigados ficam seguros, enquanto os que escondem vivem omissos e em fuga. Aqueles que têm a repetência de hábitos, por seu costume, vivem em fuga, para sair um escape. A fé nos dá certeza e segurança. O velho hábito nos coloca em rota de fuga, de terminar a tarefa logo o quanto antes. Por isso que a repetição é enfadonha. É como estudar na escola, quando nós aprendíamos tabuada. Tínhamos que repetir tanta tabuada, era enfadonho, não era ou não era? Aprender português, tinha que ficar decorando verbos. Aquilo é letra velha, irmãos. Era enfadonho, depois tinha chamada oral. Qual era a nossa ansiedade quando nós estudávamos nessas escolas? Era aprender o quanto antes e sair o quanto antes daquele ano. E não ver mais a cara daquela professora, porque a matéria deixava ela chata. Irmãos, o Senhor não pode ser chato para nós. O seu pregador não pode ser chato para você. O seu pai, sua mãe não pode ser chato para você. A igreja não pode ser chata para você. Senão nós vamos comparar o Senhor com aquela velha professora de português, com aquele velho professor de matemática, que nós não vimos a hora de passar o tempo para terminar aquela aula. Tem muita gente que é crente, mas não vê a hora de bater o sinal e ir embora. Isso é fuga. Nós precisamos entender
Como nós vemos em Hebreus 10, por exemplo, versículo 22, cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel o que nos prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Veja, irmãos, versículo 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Reter firme, meus irmãos, é como segurar numa corda, está pendurado no precipício. Isso é o significado exegético de reter firme a palavra. Porque quando nós estamos no conforto, na planície, debaixo de uma árvore, ninguém vai reter firme uma corda salva-vidas. Nós vamos tirar a segurança, nós vamos nos esguarnecer, esperar que os dias sejam longos e gostosos, mas nós estamos num mundo, irmãos, pecaminoso. Nós estamos num desafio, como nós vimos ontem, em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 13, uma preparação para a vestimenta das armas do Senhor, carregar todas as armas. Aquilo não é sacrifício, irmãos, porque a palavra de Deus diz no primeiro versículo 6 e 12 de Efésios: tomai as armaduras de Deus. Nós não precisamos de confeccionar e fazer armas, nós temos que pegar, tomar a arma, pegar de bom grado do Senhor, para sermos soldados do Senhor em amor, em novidade de vida. Esse é a nossa assinatura de compromisso com o Senhor. Essa novidade de vida é ao longo da nossa jornada. Essa assinatura, irmãos, ela é constante. Todo dia, todo momento temos que validar quem nós somos. Não é perda de salvação, é validação de afiliação. Porque isso é compromisso. Veja alguns exemplos que nós vemos de validação de afiliação. Lembra-se do livro de Apocalipse? Pois bem, ele foi escrito por João, o mais jovem apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi exilado em Patmos, e lá na sua velhice, até a sua velhice, ele não usou o tempo para lastimar da sua sorte, para reclamar do seu infortúnio. Como dos últimos apóstolos, ele fez no seu exílio solitário uma oportunidade de novidade de vida para testemunhar de Cristo na revelação de Apocalipse. Ele estava disposto, à disposição. Ele estava armado para receber o Espírito Santo do Senhor na revelação do nosso Senhor. E João diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ora, irmão, se não fosse por Cristo, João não tinha ido para Patmos exilado. Se não fosse por Cristo, ele não tinha tido o nobre compromisso, essa missão de escrever o livro de Apocalipse, que é um dos livros mais enigmáticos que nós temos na palavra de Deus. João teve essa oportunidade, irmãos, porque ele foi companheiro na aflição, porque ele foi companheiro no reino, porque ele foi companheiro na paciência de Jesus Cristo. Então não tinha piloto automático nenhum na vida de João, sempre mudando e sempre na oportunidade para aproveitar as oportunidades. Da dificuldade do exílio, ele fez a oportunidade de ser usado por Deus. Assim Paulo, quando estava esperando Silas e Timóteo lá na Grécia, na capital Atenas, irmãos, vendo aquela cidade na idolatria, ele não foi admirar os monumentos, não foi admirar aquela velha capital. Paulo, irmãos, provocou os filósofos epicureus e estoicos para testemunhar de Cristo, porque ele se perturbou vendo a cidade na idolatria. Atos 17, quem quiser conferir depois. Paulo estava lá, irmãos, esperando dois irmãos. Poderia ter ido no shopping de Atenas, poderia ter ido no Coliseu de Atenas,
Poderia ter ido em tantos lugares como qualquer um de nós faz, como estamos numa cidade turística. Mas Paulo viu a perdição e a idolatria da cidade, ele foi provocar o evangelho de Cristo. Isso é uma lição para todos nós. Não fez daquela espera um momento turístico, nada contra o turismo, mas no seu turismo seja usado por Cristo. Seja usado por Cristo. Paulo, irmãos, quando foi para Roma, e ele foi levado para Roma, e o caminho, os irmãos sabem que foi longo, daquelas ilhas, naufrágio, picada de cobra, fome, frio, naufrágio, tudo. Ele foi lá, irmãos, porque ele testemunhou de Cristo no Sinédrio, porque ele testemunhou de Cristo para os romanos, na figura de Agripa, e todo esse somatório de provocação de expor o evangelho, lhe fez apelar para César. E lá em Roma, por mais de 2 anos, quando ele esperava o seu juramento, depois de desencadear todos esses testemunhos de Cristo que ele deu, ele ainda escreveu a carta de Efésios, a carta de Filipenses, a carta de Colossenses e também a carta a Filemão. Ele fez, irmãos, daquele cárcere seu, uma oportunidade de ser um escritor do evangelho, inspirado pelo Senhor. Essas oportunidades, irmãos, nos tiram do piloto automático, faz de momentos difíceis, oportunidades saudáveis, de dar o testemunho de Cristo. Pode ver que nesses homens, não havia lamento, não havia reclamação da vida deles. A reclamação deles, irmãos, era por causa da fraqueza do evangelho das igrejas, é porque os irmãos ainda voltavam-se ao velho mundo, é porque desligavam da plenitude do Senhor, do compromisso do Senhor, para fazer visitas na vida antiga. Olha, irmãos, Paulo disse ao jovem evangelista Timóteo a seguinte frase, no versículo 8 da sua segunda carta, no capítulo 1: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus. Amém? Olha, o jovem evangelista recebeu, uma parte da carta, disse: não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, como apóstolo, que sou prisioneiro de Cristo. Antes, seja participante, participe das aflições do evangelho segundo o poder de Deus. Irmãos, sabe o que Paulo diz a Timóteo? É que ninguém na igreja, ninguém no evangelho do Senhor deve ser testemunha ocular, tem que ser participante. Nenhum de nós, irmãos, deve ser apenas observador. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação do pastor Eduardo Cadete, ele perguntou: qual é a função do observador? Você vai numa reunião como observador, é a parte mais tranquila que tem. Lá você não vota, não dá opinião, não precisa falar nada, você só vai passear. Irmãos, nós não podemos estar passeando nesse mundo, jamais. E para passear nesse mundo, em relação ao evangelho, você não precisa sair de Pereira Barreto. É só esconder na velha letra, é só esconder na religião, é só esconder nos seus conceitos, é só deixar de lado compromissos e deixar de assumir compromissos. Você pode falar assim: o que eu vou fazer aqui em Pereira Barreto? Se você quiser fazer, tem muita coisa para fazer no evangelho de Cristo. É só você provocar o evangelho, é só você pedir oportunidades e ir à frente. Infelizmente, irmãos, dor de cabeça, outros compromissos, família, trabalho, tantas coisas, são os nossos compromissos de divertimentos com o mundo. Me entenda essa palavra que eu digo, divertimento, porque é um escape para não assumir outra realidade do evangelho, que é o compromisso dos sinais de afiliação do Senhor. Veja o que Paulo diz a Timóteo: antes participa das aflições do evangelho, segundo o poder de Deus, jamais segundo o nosso poder, segundo o poder de Deus, senão nós vamos esconder. A palavra raiz de testemunho, irmãos, provém do latim
testes. No português antigo, teste mesmo. Porque toda vez que nós devemos provar quem nós somos, nós devemos fazer um teste. Certo? O teste de paternidade, o teste para ser aprovado em algum concurso, o teste para trabalhar numa função. Então, testemunho, por isso que é testificar. O grego é mais forte ainda no grego clássico, é martírio. Testemunhar de Cristo está muito ligado às aflições do Evangelho. Sim, sem dúvida. Porque é interessante que as primícias do Evangelho foram testadas e martirizadas para provar que eram testemunhas do Evangelho de Cristo. Veja o que Paulo diz a Timóteo. E outros que não podemos esquecer facilmente, como Estevão, como Tiago, Pedro, e a maioria quase total dos apóstolos, que foram submetidos à prova do testemunho na essência do significado da palavra. Nossas obras, irmãos, são testadas e provadas como pelo fogo. Paulo diz em Coríntios 3:15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não é o melhor caminho que tem para os servos do Senhor. Testemunho é compromisso de vida, é matar as paixões todos os dias e deixar a luz do céu tomar conta, sem esconder a luz debaixo da mesa ou debaixo do alqueire, como nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo dizer em Mateus 5:5. Isso é autenticar, isso é testar testemunho, isso é receber a chancela dos céus. Não é uma cópia morta, nem da velha letra, do hábito e do costume. Os confirmados pelo Senhor nunca confundem e nunca são confundidos. Isso que nos transforma, é isso que nos dá nova vida e abundância. Não é só da forma como um contorno de aparência de vida, mas uma transformação. Sim, irmãos, é um novo formato de vida, que pode ser observado como testemunhas vivas e autenticadas, validadas pelo Senhor, pela cruz do Calvário. Amém? Viver em Cristo é ter o espelho de Cristo na vida, na forma que Ele fez por nós. Assim nunca será confundido e nunca será uma pessoa confusa, perdida e em fuga. A importância da palavra de Deus compromissada no invocar. Nós vamos ver sobre o invocar. Invocar, irmãos, muitos falam a palavra, mas não tem a gênese dele, a raiz dele. Invocar é recorrer à autoridade de Deus, é pedir ajuda do Senhor. Veja só, não é uma declaração humana, como muitos andam declarando por aí. Faça a sua declaração. Isso é um absurdo, irmãos. Isso é heresia. Isto é manchar aqueles que invocam em verdade. O Senhor Jesus disse à mulher samaritana que o Senhor procurava os verdadeiros adoradores, aqueles que adoravam em verdade e em espírito, esses os verdadeiros invocadores de Deus, apeladores ao Senhor, que Jesus procurava lá na terra de Samaria. Por isso aquela mulher disse: tu és um profeta. Nós adoramos nesse monte, vós adorais em Jerusalém. E Jesus disse: virá o tempo que nem aqui e lá, mas vão adorar em verdadeiro Espírito de Deus. Cá estamos nós. Não podemos voltar aos montes. Não podemos voltar aos montes, aos outeiros. Não podemos voltar à letra velha. Não podemos voltar aos hábitos. Mas nós precisamos de ter verdade do Senhor e compromisso do Senhor. O selo autenticado do Senhor, como verdadeiras testemunhas do Senhor. Amém. Veja o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 11. Porque toda a Escritura diz: todo aquele que nele crê, não será confundido. Não vai fugir, não é confuso, não será confundido.
Porque lá em Isaías 49, 23, irmãos, está a referência, porque a Escritura diz. Em Isaías 49, 23 diz: saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos. Não diz confiar na lei, mas confiar no Senhor. E no versículo 12 diz: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos e rico para todos os que o invocam. Invocar, irmãos, é isso aí: chamar o auxílio, recorrer ao Senhor, clamar a autoridade de Deus, implorar ao Senhor. Isso é invocar ao Senhor. Versículo 13 diz: porque todo aquele que pedir autoridade em nome do Senhor será salvo. Aquele que apelar ao Senhor como última instância da sua vida será salvo. Porque enquanto, irmãos, nós apelamos para a velha lei, pelos nossos costumes, para a religião, para nome de placa de igreja, para você mesmo, pelos hábitos que você tem, pela religiosidade que pode te autoafirmar não sei no que, enquanto nós não invocarmos o Senhor de verdade, irmãos, nós não vamos ter a validação do selo de testemunha autenticada do Senhor. Esse é o compromisso dos destemidos do Senhor, aqueles que tomam as armaduras do Senhor. Não devemos nos envergonhar do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Vergonha é comportamento tímido. Apocalipse diz que quanto aos tímidos, não herdarão o reino dos céus. Timidez, irmãos, é sintoma de vergonha, porque não expõe compromisso, mesmo que não os tem. Como vai expor se não tem? E isso que dá vergonha, isso deixa tímido, deixa acanhado, porque não tem a vestidura e as armas do Senhor, não tem o poder do Espírito Santo do Senhor. Todos nós precisamos validar esse poder de Deus, invocando a Ele a validação nas nossas vidas. Precisamos disso. Um dos sinais, irmãos, é o sinal da unidade do corpo de Cristo. Paulo deixou bem claro isso nas suas cartas. Nosso Senhor Jesus, numa das suas orações mais intercessórias na palavra, a favor dos seus discípulos e a favor daqueles que haveriam de vir, Jesus invoca várias vezes que eles deveriam estar coesos, deveriam estar unidos. Veja lá João 17, a partir do verso 20. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E meus irmãos, quando nós estamos desunidos, o mundo não crê em nós. E o Senhor disse: eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os tenha amado a eles como tens amado a mim. Duas vezes, Jesus apela ao Pai para o mundo conhecer que os discípulos do Senhor e aqueles que haveriam de vir, graças a Deus, aos que estão no Senhor, têm esse compromisso de que confirmar através da união que somos enviados por Jesus, para que o mundo creia que tu me enviaste e para que o mundo conheça que tu enviaste a mim. Como o mundo vai conhecer o Jesus enviado ao mundo? Através de você e do seu irmão que está ao lado, pela sua união. Através da igreja que você frequenta e da sua união, o mundo vai ver e vai conhecer que Jesus foi enviado e que somos discípulos dele. Amém.
A nossa união é um sinal para o mundo, é um selo autenticado para o Senhor, é a confirmação do sinal de afiliação. Amém? Deus enviou Cristo, que gerou unidade em nós, testemunhado no mundo. Sem Cristo a igreja não poderia existir tanto tempo assim na união do corpo. Não é uma união de solidariedade humana, de amor filos, de amor de amigo, de confraternização eventual. Não é uma união de grupos afins. Eu me reúno com alguns porque eu tenho afinidade por eles. Não é união de forças. A união é consagrada em Cristo por pessoas das mais diversas origens, unidos em torno da cruz de Cristo. A união se dá por seguir o mesmo caminho, carregando a mesma cruz comum do Salvador. Amém? Amém? Então nós vemos Jesus orar aos seus discípulos e àqueles que haviam de vir, porque esse é um selo fundamental para a igreja do Senhor. Paulo ainda diz nos Efésios, capítulo 2, versículo 13, qual nós já estudamos: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez as inimizades. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar assim um medo em si mesmo de dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Se você for ver o contexto, cabe lembrar que estava falando entre os gentios e judeus. Essa inimizade era pior que qualquer inimizade que possa haver no nosso meio, na sua família, na igreja, na família. Era muito pior. E Jesus, irmãos, deixou bem claro: pela cruz fez reconciliar com Deus em um corpo, matando as inimizades. Considere isso, querido. Assim, a unidade é a prova de um povo reconciliado. E o mundo vê. E o mundo vê tudo isso. Irmãos, a importância da unidade do corpo de Cristo, nós devemos preservar atitudes essenciais para manter a unidade. Primeiro, no mesmo livro de Efésios, suportando uns aos outros. Amém? Amém? Suportando uns aos outros. Interessante que quando Paulo diz, no capítulo 4 da carta aos Efésios, e ele diz assim à igreja: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Foi chamado? Ande de forma digna como foi chamado, não do jeito que você quer, não do jeito que a igreja quer. É isso que Paulo diz. Se eu sou do Senhor, eu não devo colocar as minhas intenções acima do propósito que Deus me chamou. Amém, irmãos? Amém. Isso é submissão ao Evangelho, com toda a humildade e mansidão. Amém, irmãos? Amém. Fomos chamados para ser mansos e humildes, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Não é em raiva, não é em ira, não é em preconceito. Suportando uns aos outros em amor. E olha, ele acrescenta: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você suporta um ao outro, a igreja, a relação entre os membros, suportando uns aos outros pelo vínculo da paz. O que vincula, irmãos, é o que liga, é o que une, é o elo, o vínculo da paz.
um dos frutos do Espírito em Gálatas 5:20, se não me engano. Dos 9 frutos do Espírito, um é a paz. A paz é vínculo da unidade, é pelo Senhor. Então, essa vocação com que nós somos chamados, devemos a obediência ao Senhor. Segundo ponto, esvaziar-se a si mesmo. Sabe quando eu me uno melhor com a minha esposa, como serva de Deus? Quando eu me esvazio de mim mesmo. O pastor Paranaguá, de Londrina, e ele ouviu uma pregação dele, e ele diz sobre o esvaziamento, e ele diz o ensimesmamento, é essa palavra que ele usa, ensimesmamento, que é você viver em si constantemente. Eu vivo em função de mim. Quando eu vivo em função de mim, eu me inflo, eu fico cheio de mim, eu fico cheio de razão, cheio e completo de razão, de Deus. Não é a vocação que eu fui chamado, mas eu arbitrariamente, eu me coloco na situação de ensimesmamento. Mas a palavra de Deus diz ao contrário, pela vocação que eu fui chamado, que eu devo me esvaziar. Esvaziar é bíblico, porque em Filipenses capítulo 2, versículo 2 em diante diz, isso era uma aprovação pessoal para Paulo, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo. A igreja de Filipenses tinha problemas? Leia a carta e veja que tem. Mas ele diz, completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Lembra que eu disse aos irmãos que as aflições e as lástimas do apóstolo Paulo no cárcere, não era por causa das aflições do cárcere, era por causa dos problemas nas igrejas. E um deles é esse. E ele diz, sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, que vai ser o nosso próximo item, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Sabe, eu vou dar um exemplo para você. Deixa eu pegar aleatoriamente um irmão aqui. O irmão Paulo, de Ilha Solteira. Sabe quando que eu vou sentir a mesma coisa que o irmão Paulo sente? Quando ele esvazia de si mesmo, e eu me esvazio de mim mesmo, e o Senhor dá digna vocação tanto a mim quanto a ele. Então nós vamos pensar a mesma coisa no Senhor. Temos tarefa para fazer, irmãos? Pode tirar com pá, com escavadeira, com perfuratriz, com máquinas de vácuo, sugadora, mas nós temos que esvaziar a nós mesmos. Olha só, nada façais por contenda ou por vanglória. Ó, um caminho de esvaziar, mas por humildade. Humildade é o topo do esvaziamento. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse é o ponto de partida. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Eu tenho coisas, mas eu não atento àquilo que eu acho que é propriamente meu e de meu direito. É meu, mas eu não atento às minhas posses intelectuais, financeiras, de raça, de origem, de cor. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A raça, a cor e os princípios da educação do irmão faz parte da minha cultura, quando eu já não atento mais para o que é meu, mas para o que é do meu irmão. Por isso que a palavra diz, senti as vossas fraquezas, carregai a carga uns dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lembra da oração dele de João 17? Para que haja entre eles o mesmo que há entre mim e ti. Aqui Paulo lembra. Aqui Paulo repete a oração de Jesus, de uma forma muito nobre, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Porque esse sentimento que existia em Paulo era o mesmo que existia em Cristo. Porque Jesus orou pelos apóstolos, orou por você que está aqui, orou por mim, orou por essa igreja. Sabia que Jesus orou pela igreja de Pereira Barreto, irmãos? Isso é nobre. Isso é invocar ainda mais o compromisso ao Senhor. Ele orou por mim. Ele orou por você, para que você tenha a digna vocação vinda dele, esvaziar-se de si mesmo, para que possamos compreender os mistérios do Senhor em nós, para que possamos viver as verdades do Senhor, não as nossas, que sendo em forma de Deus, não teve a usurpação de ser igual a Deus. Paulo fala de Jesus aqui, e veja o versículo 7, irmãos. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Lembra que eu falei que você vai aceitar o que é dos outros e não propriamente seu? Foi isso que Jesus fez. Ele olhou para a irmã Romilda e disse: eu esvazio de mim mesmo, eu quero ser uma serva como ela. Amém? Ele olhou para cada um de nós, esvaziou-se a si mesmo, tomando em forma de servo. Servo, irmãos, é quem serve, não é servido. Não é servido. Fazendo-se na semelhança de cada um de nós. Plural aqui. Então, se Jesus fez-se semelhante aos homens, fez semelhante a mim, fez semelhante a Eliane, fez semelhante à irmã Suzy, com todas as características diferentes. Ele esvaziou de tudo aquilo que era propriamente seu, para chegar a nós, para fazer com que nós possamos compreender o que Ele quer de nós para chegar ao próximo. Assim, irmãos, nós vamos conceder em nós, pelo poder do Espírito do Senhor, a autenticação validada da união do corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso que Jesus, na sua oração, disse 2 vezes, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja que Jesus disse isso 2 vezes, irmãos. Para que o mundo creia que tu me enviaste, João 17, 21, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim, João 17, 23, é tudo interligado, não tem nada da velha letra, não tem nada de mim, esvaziar-se de mim, humilhar-se de mim, não atentar para aquilo que é meu, mas aquilo que é do próximo. Eu chego pertinho, chego junto ao pé da cruz, para poder compreender que Jesus habita em mim. Amém? Que Deus abençoe a você, querido, a você, querida, que veio aqui. Faça dessa pregação um ato ruminante espiritual, para você não jogar fora nada, mas para você colher tudo, para compreender os desígnios que Deus tem a você, para que você seja usado em Pereira Barreto, nas suas viagens, no seu dia a dia, na sua família, na sua noite, no seu dia. Que cada dia seja um dia diferente, que cada dia seja um dia de prova, que cada dia seja um dia de gozo, de compromisso no Espírito do Senhor. Amém. Amém. Se o Senhor nos permitir, a semana que vem, nós vamos tocar num dos assuntos tão mais importante, que é o amor. Todos estão convidados. Amém. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã não temerei. Porque vivo está, não temerei. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro. A vida vale a pena, Cristo vivo está. Um dia
vencer a vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está